Olá, centelhinhas, sejam bem-vindos de volta ao meu, ao seu, ao nosso canal. Que eu estou aqui mais uma vez, com todo o meu coração, tá? Para falar com vocês sobre a minha experiência com a ressonância harmônica, né? A primeira onda. Como eu falei no primeiro vídeo, vou repetir, tá? Esse meu trabalho, esse meu canal, tá? Não tem nenhuma conexão, tá? Com o professor Hélio Couto, e vou esclarecer mais uma vez que não quero crescer em cima do professor, mas acho muito importante quem está no processo da ressonância harmônica compartilhar as suas experiências. Por quê? Porque foi justamente através dos vídeos que eu encontrei no YouTube, tá? Sobre as catarses, sobre os processos, sobre a ressonância, que me ajudou, que tem me ajudado a lidar com o processo. Me ajudou a preparar para o processo e ter a consciência, né, dos caminhos que eu iria passar e o tipo de catarse que podia vir, que não podia vir, e podia ser idêntica ou não. Então, para mim foi muito importante, eu acho muito importante que seja passada à frente, tá? Quero agradecer ao professor Hélio Couto por ser essa pessoa maravilhosa que ele é, e até onde eu ouço dizer, ele é um fofo, né? E não tenho permissão, tá, gente, para falar o que é a ferramenta da ferramenta. Eu tô aqui para falar da minha experiência, para que se você também tem a intenção, ou se você está nesse processo de despertar, que esse vídeo possa te motivar, tá? É simplesmente por isso, porque eu achei muito importante na minha vida, na minha trajetória, esses depoimentos. E sendo uma nova ressonante, vi que não há muitos vídeos recente, alguns são de 3 meses, 6 meses, assim, bem recentes de ressonantes, né, a falar sobre o processo. Eu, como já disse no outro vídeo, tô terminando a minha onda e prometi para vocês que iria simplesmente fazer o outro vídeo, né, porque o primeiro vídeo eu sei que ficou muito longo, mas eu acho muito importante compartilhar com vocês. Não dá para passar para vocês esse processo, tá? Desse despertar em 20 minutos, em 10 minutos, fica uma coisa muito vaga, muito em cima. E também sou uma pessoa muito brincalhona, tem sido assim, é um dos pedidos que eu fiz também na minha ressonância. E então espero estar aqui para poder ajudar vocês através da minha experiência pessoal, do meu depoimento pessoal, sem nenhuma ligação e com o trabalho do professor, tá? A minha ligação é simplesmente a minha experiência, tá? Hoje sou sim uma aluna do professor Hélio Couto, sou uma ressonante, tá? Sou muito grata pelo trabalho que eles têm feito, porque é magnífico, só tenho coisas maravilhosas para dizer. E tenho mais uma coisa para dizer para vocês de coração, gente. Eu sei que muita gente, eu já falei no outro vídeo e vou repetir outra vez, tem buscado, tá? Reprogramar a mente, fazer técnicas, fazer afirmações e tudo isso sozinhas. E como eu já disse no outro vídeo, eu fiz isso por anos e não dá. Sinceramente, na minha opinião pessoal, não dá para fazer isso sozinho. Você realmente precisa de um mentor, você precisa de alguém que tenha experiência, que sabe o caminho que você realmente precisa trilhar para alcançar esse objetivo, para dar esse salto, né, espiritual, esse salto quântico, subir esse degrau da evolução, porque sozinho realmente é muito difícil. E peço desculpa a vocês mais uma vez, né, pelo vídeo estar do pescoço para baixo. No primeiro vídeo, quem assistiu já sabe o motivo, que eu faço os vídeos só do pescoço para baixo. O objetivo aqui agora é que o vídeo não fique assim tão longo quanto o primeiro, mas que quero tentar passar para vocês o máximo dessa minha experiência com a ressonância e agradecer já pela a presença de vocês, por estarem aí, por compartilhar o vídeo, por se inscrever no canal, por hypar o vídeo, porque, gente, eu tô pedindo isso, tá? Eu tô pedindo isso porque há muitas pessoas que não conhecem o trabalho do professor. E eu acho que essa divulgação através de nós, ressonante, é muito importante, não para o professor em si, percebe? Porque na minha experiência, na minha expectativa, na minha maneira de ver, o professor é um ser iluminado para mim.
eu vejo dessa maneira, tá? Cada um tem a sua maneira de ver as coisas. E eu vejo o professor como um ser iluminado que veio para nos ajudar a despertar. Com essa ferramenta maravilhosa que ele tem e que tem nos ajudado muito. É realmente impressionante. Eu tive muitas dúvidas no início, eu tive muito medo, tá? Não é dizer assim, ai, que ela já tem muito tempo de ressonância. Não, eu tô falando para vocês, eu vou falar aqui para vocês um pouco do meu estado psicológico, emocional e espiritual antes, tá, da ressonância e depois da ressonância. E que esse processo irá continuar, assim como eu já falei no primeiro vídeo, enquanto esse trabalho do professor existir. Enquanto esse homem estiver aqui nesse plano, que eu acredito que ele, mesmo se partir desse plano, eu tenho certeza absoluta que ele deixará alguém tão ou quanto experiente e evoluído como ele para continuar esse trabalho, porque esse trabalho não veio para acabar assim do nada, porque é um trabalho de elevação muito, muito grande, né? E aquilo que o professor diz sempre não venha para ressonância somente por carro, casa, apartamento e dinheiro, gente. Isso é uma verdade pura. Eu vou tentar aqui citar um trecho da Bíblia, não sei se ele está correto ou não, tá? Se alguém tiver a correção, por favor, escreve aqui, tá? Por favor, comentem, tá? Deixem aqui a vossa visão ou as vossas perguntas, tá? Eu vou ler cada uma delas, vou tentar ajudar dentro do meu possível, dentro da experiência, tá? Que eu estou adquirindo, mas eu quero ajudar. Então, assim, também vou deixar aqui embaixo o link, tá, do site oficial do professor. Não sei se tem permissão para isso ou não, tá? Se a equipe do professor tiver conhecimento, por favor, né, que me diga se eu posso fazer ou não, mas eu sei que há muitas pessoas que não conseguem encontrar, assim, realmente o site oficial do professor, então eu vou deixar ali embaixo o link do site do professor para que, se você tiver algum interesse, por favor, entre lá no link, tá? Não vou ficar aqui falando porque eu não tenho permissão para isso, nem de falar da ferramenta, mas eu acho que posso, né, compartilhar o site oficial do professor. Você clica lá, vai lá, tá? Se inscreva e lá você vai encontrar as possibilidades de pagamento, como você pode fazer, como não pode fazer, e etc e tal. Entre em contato com a equipe do professor, que eles são um fofo. Vai haver sempre uma maneira, porque o professor ele é do bem, sabe? Então vai haver sempre uma maneira de você conseguir fazer, tá? A ressonância e os estudos que é necessário. Gente, o meu processo, né, continua. No último vídeo eu mostrei para vocês que tava com a torcicolo. Peço desculpa pela tosse, porque no dia que eu gravei o primeiro vídeo para vocês, eu, à noite, notei que a minha torcicolo tinha ido embora, tá? A torcicolo passou, do nada. Como veio, como foi. E ela passou, mas na terça-feira eu ia gravar o vídeo pra vocês. Esse vídeo que eu tô gravando agora numa quinta-feira, tá? Hoje é 6 de novembro, então era pra eu ter gravado o vídeo na terça-feira. O que acontece, gente? Já tinha pra ir uns 2 anos, 3 anos que eu não gripava. Eu acordei com muita gripe, tá? Tô aqui ainda, tô assim um bocadinho febril. Mas não pude deixar de vir fazer esse vídeo para vocês, porque eu entendo, tá? Que é uma catarse, porque eu pedi muito esclarecimento essa noite. Muito esclarecimento essa noite, porque eu fiz muito cuidado, eu não peguei frio, eu não me expus, né? Eu tô sempre muito bem agasalhada, porque eu sou muito friorenta. Então eu não me expus ao frio, nada assim que realmente me trouxesse uma gripe, uma dor na garganta. Gente, eu nem digo nada, parece que eu tenho agulhas assim, enfiadas na minha garganta, tá? E o mais interessante é que eu não tenho amígdalas. Eu já operei as amígdalas, então assim, muito raramente eu sinto qualquer coisa na garganta, mas tá como se eu tivesse amígdalas e isso tivesse inflamado. Então essa noite eu pedi muita orientação, pedi a centelha que me mostrasse o que eu não estava vendo, que se eu visse que mudaria, que eu conseguiria soltar, né? Essa gripe, essa dor na garganta e não é um zumbido no ouvido, eu não sei explicar para vocês o que eu tenho no ouvido. Então eu pedi a centelha, falei, centelha, eu não sei o que está limpando, eu não sei que processo é esse que está
tá vindo nesse momento. Então eu te peço, por gentileza, que você me mostre o que eu estou segurando, o que eu estou prendendo que está me causando essa gripe, essa tosse, essa dor na garganta e esse estado febril, muita fraqueza no corpo, ao ponto que eu cheguei a pensar que eu estava com aquele bichinho lá de 2019, 2020, né? Lá o 19. E comprei um teste na farmácia e fiz, porque os sintomas são idênticos, né? Eu já tive 3 vezes, por isso eu sei bem quais são os sintomas e fiz um teste e nada, tá limpinho, nada. E não é uma gripe normal, aquela que você soa o nariz, que escorre, que você sabe que é uma gripe. Não, é eu sinto como se o nariz estivesse a escorrer, mas não tem nada, tá seco. A minha garganta não é uma inflamação, uma infecção, é como se tivesse agulhas, assim, fincadas. Sabe quem é goiano, sabe? Os espinhos do piqui. Pronto, é mais ou menos essa sensação, assim, de espinhos de piqui por toda a parede da garganta. Então, e o mais engraçado, gente, o mais engraçado nisso tudo é que no mesmo dia que eu fiquei, o meu marido também ficou. Mas daqui a um bocadinho eu vou contar pra vocês outra coisa idêntica que aconteceu comigo e com meu marido ao mesmo tempo, tá? Depois da ressonância. Ele também tá com os mesmos sintomas que eu, sentindo a mesma coisa que eu, mas não justificável. Então eu pedi essa orientação, que a centelha me mostrasse o que estava acontecendo. E me foi mostrado em sonho a janela, como se fosse um Instagram ou uma rede social, uma coisa assim. No qual eu falava, sabe, era como se eu me soltasse, assim, e quando eu acordei, eu olhei para o relógio, então já faz alguns dias que eu tenho acordado sempre no mesmo horário, entre as 3h30 da manhã e as 3h45 da manhã, eu tenho acordado sempre muito nesse horário, praticamente todos os dias, e então eu me levantei, olhei para o relógio, e eu fui à casa de banho, eu ia à casa de banho, eu simplesmente pensei e falei, Senhor, o que o Senhor quer me dizer com esses horários? Então veio uma voz na minha cabeça, procura o Salmo. E eu fui procurar os Salmos, ainda não li, vi que já tem os Salmos, sim, que estão ali, mas ainda não li, vou ler agora porque me veio um impulso muito grande de falar para vocês. A necessidade de estar aqui, mesmo gripada, mesmo com um bocadinho de febre, mesmo... Pronto, gente, pessoal. Sem mais delongas, olha, esse vídeo é para falar mais sobre a catarse, tá? Então, assim, sobre o meu processo. Então, eu vou começar assim. Algumas coisas eu vou lembrar, outras coisas eu não vou lembrar. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa muito de fazer anotações, tá? Eu pedi isso na ressonância, como eu disse no outro vídeo, mas ainda as coisas estão encaminhando, só tô na primeira onda, tá? Mas vocês já notaram do primeiro vídeo que já tem a maior parte do que eu pedi, é limpeza, tá? É limpeza, não é nada de bens materiais, pouquíssima coisa, eu acho que eu pedi 1 ou 2 coisas de bens materiais, mas o resto é tudo espiritual, é tudo limpeza. E eu vou continuar esse processo de limpeza na segunda onda também. Por quê? O professor, ele diz sempre que é como uma cebola, né? Vai tirando as camadas, né? A primeira onda, que pra mim, eu já disse no outro vídeo, a primeira onda pra mim é o caminho das palestras. Ali você já consegue ter um salto de consciência ali. Te prepara lindamente para a primeira onda em si. Então, assim, eu vou ler para vocês de novo a lista, tá? Vou tentar ser mais breve possível, já estamos a 17 minutos do vídeo. Peço perdão por vocês pelo vídeo ficar grande, mas aqui nesse canal, gente, galerinha, centelhinhas amada, eu quero realmente passar para vocês aquilo que eu acho que é importante, entende? Independentemente do tempo. Se você achar que não tem tempo, guarda esse vídeo, lista ele, tá? Vai lá depois, quando você tiver um tempinho para você poder assistir, se você realmente tem o interesse de fazer, né, esse salto quântico e espiritual na sua vida, essa transformação, não perca esse vídeo, não deixe ele pelo meio, porque eu tô aqui de coração aberto, tentando ajudar, tá? Tentando ajudar
vocês a despertar, não porque eu seja melhor do que ninguém, não, mas eu tenho aprendido. Olha, eu tô falando aqui pra vocês, tô com vontade de chorar, acredita? É com muito amor mesmo, é mesmo de coração, é com muito carinho mesmo, porque eu tenho visto o quanto isso tem sido importante para mim na minha vida, quanto tem mudado, porque eu também fui uma pessoa muito cética. Eu também fui uma pessoa que achava que a nossa vida era só nascer, crescer, trabalhar, criar família, morrer, adoecer e essas coisas todas, sabe? Na realidade não é isso, né? Foi o mundo que criaram para nós, nem fomos nós que criamos, né? Porque quando a gente veio para esse plano, esse mundo já estava criado. Então eles introduziram isso em nós, né? Peço desculpas, gente, eu tô muito emocionada mesmo, de verdade. Introduziram isso, né? Então a gente viveu sempre com isso e estamos tendo a possibilidade agora de poder mudar, né? De nos reencontrar como a centelha que nós somos, né? Como os seres divinos, espiritual, extensão da fonte criadora. Então a gente tá despertando, né? O mundo está passando por esse processo e há pessoas que, penso eu, com mais sensibilidade, eu não sei, estão a despertar mais rápido. Então, assim, não podemos julgar as outras pessoas que não estão conseguindo acompanhar esse processo, mas eu creio que cada um tem um tempo, né, para desenvolver esse processo na vida delas. Como eu já disse para vocês, já expliquei para vocês, o meu processo começou há 6 anos atrás, foi um processo muito doloroso, foi um processo bastante, uma caminhada muito sola, né, continua ainda na caminhada muito sola. Quem não viu o primeiro vídeo, por favor, vai lá, né, ajuda o canal. Continua sendo um processo muito solo, né, e eu sinto essa necessidade, tá, da alma mesmo, de estar aqui compartilhando com vocês isso. Bom, vamos lá para conexão. Ou para a conexão. Ai, maravilha, gratidão, universo. Vamos lá para a lista, tá, gente? Eu vou lê-la toda outra vez, vou tentar explicar ela um pouquinho mais profundo para vocês. E bora lá então. Bom, a minha lista, tirando alguns pedidos que ficaram um pouco repetido, acho que foi 2 ou 3 pedidos, ficou aí, acho que em 69 ou 68 pedidos. Muito, sim. Para mim não é muito, porque tudo que eu pedi ali é limpeza, tá? Não foi bem materiais, não foi isso, não foi aquilo. Foi limpeza, foi conexão, foi limpeza, que eu acho muito importante, gente, na primeira onda. Não peça bens materiais, não. Peça limpeza, peça conexão, porque normalmente eles dizem, quando você, é o que eu queria dizer atrás, né, da passagem da Bíblia e que me fugiu, quando você está em conexão, em fusão com todo esse resto, ele vem, tá? Ele vem, ele acompanha. Por quê? Porque você muda a sua vibração, você muda a sua energia. Então, você começa a atrair tudo isso. No momento que você começa o processo, é um processo de limpeza. Então, assim, tem muita coisa para expurgar, né? A catarse normalmente é o quê? É expurgação, retirada, né, de toda essa antimatéria que está acoplada no seu perispírito, para limpar, para dar passagem, para a luz entrar. Então, para uns vai ser mais fácil, para outros vai ser mais complicado. Mas não desista, é o meu conselho, não desista no meio do caminho, porque, sinceramente, é muito importante. Depois da segunda, terceira onda, creio eu, pelo que eu ouço falar nos relatos, por isso eu acho tão importante esses relatos, tá? As coisas vão começar a fluir melhor, né? Vai tirar a primeira camada, a segunda camada, né? É como um trem, todo mundo diz isso porque é o que o professor diz, é como um trem, né? Que está parado durante muitos e muitos anos, ali todo enferrujado. Então esse trem, com a onda, começa a andar, né? Começa a andar devagarinho e devagarinho tira aquela primeira casca da cebola, a segunda onda, a segunda casca e por aí afora. Então, aguenta firme. Se você tomar essa decisão, não desista, aguenta firme. Eu ainda não sei como vai ser a minha segunda onda, né? Ainda tem muita coisa para limpar. Eu ainda tenho mais quase 15 dias de ressonância ainda da primeira onda. Acredito que ainda pode vir mais catarse, né?
porque eu falei que não havia tido muita catarse e coisa assim na primeira onda. Já essa semana já me veio duas assim muito bem caprichada, caprichada, mas sei que vai passar porque a gente precisa reconhecer, né, essa energia, mas precisa reconhecer essa catarse e expurgá-la. Bom, vamos lá, gente. Olha, eu pedi conexão com o todo. Porque na altura que eu pedi, eu achava que a conexão com o todo bastaria. Mas não, não basta. Não para mim. Por quê? Eu, em vez de ter pedido conexão com o todo, eu deveria ter pedido a fusão com o todo. O amor incondicional, porque Deus, ele é por amor, né? Ele é uma fonte inesgotável de amor puro, né? Ele é baseado no amor. Por isso eu acho que nós, sinceramente, não sabemos amar, né? Então, eu gostaria de alcançar esse amor. É assim, tá fluindo, sim, a conexão com o todo, né? Tanto que eu tô mais sensível, né? Às outras pessoas, em relação a sentimentos, a rancores e tudo isso. Então, assim, eu tenho buscado mais estar na presença, tenho buscado mais, mas eu quero que isso seja mais intenso. Seja mais intenso, por quê? Porque a minha intenção é ajudar o próximo. E para mim ajudar o próximo, eu preciso sentir esse amor. Porque eu sei que a qualquer momento, esse próximo que ainda não está evoluído, que ainda está preso na Matrix, vai querer me machucar. E eu querer me machucar, se eu não estiver preparada, se eu não tiver esse todo, esse amor dentro de mim, eu vou querer revidar. Então, se eu tenho esse amor, eu consigo transmutar essa raiva ou essa palavra que ele lançar contra a minha energia em amor. Então, assim, o amor incondicional, não deixem de pedir, não. É muito importante. Você vai amar tudo e mais alguma coisa, mas a intenção é essa. O Criador, ele ama tudo e todos igualmente, né? Muita gente diz, por que que Deus isso, por que que Deus aquilo, por que que Deus não me cuida? Não é Deus, gente, somos nós mesmos, porque ele está aqui, ó. Nós somos extensão dele, o DNA dele está no nosso sangue, nós somos minis deuses vivendo experiências humanas, né? Como diz, nós não somos seres espirituais, nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana para nossa evolução. Então, assim, penso que é muito importante esse pedido. Eu acho que é um dos mais importantes, sinceramente, para mim, nesse momento agora, assim, né? Não sei se vocês podem perceber, eu tô assim um bocadinho emocionada, né? Isso faz parte do processo. A gente às vezes até chora, não é tristeza não, tá, gente? É gratidão, é emoção, é assim um sentimento maravilhoso, é maravilhoso. Aconselho. Pedi o entendimento das leis universais, o entendimento das leis universais. Nem fazia ideia do que era, mas pedi. Porque eu sei que existe no universo leis. Como elas viriam, eu não sabia, apenas pedi. E durante esse tempo todo ainda não tinha visto nada que falasse sobre as leis universais. E, como eu tinha dito no outro vídeo, há poucos dias, começou a aparecer para mim muitos vídeos sobre as leis universais, e me chamou muita atenção os vídeos de um canal, que se vocês quiserem eu posso deixar no final do vídeo, que eles pedem pra gente indicar um canal, eu posso deixar lá para vocês, é maravilhoso. Ela chama-se Celeste Shin. Ela fala muito sobre as leis universais e fala muito sobre as afirmações e coisas assim. E me chamou muito a atenção, mexeu muito comigo, me prendeu muito. Então eu comecei a devorar, né? Como eu digo sempre, estou devorando os conteúdos dela. Por quê? Porque para mim é muito importante uma pessoa que quer passar um pouco da energia, tentar ajudar outras pessoas. Eu acho muito importante a gente saber um pouco de tudo, como que eu digo, testar, né? Testar, mas eu acho que o testar, para mim, na minha percepção hoje, o testar, que seja afirmações, que seja oração, que seja uma meditação, que seja uma conversa com o todo, vem de nós, está dentro de nós, tem que fluir. Hoje eu compreendo que esse fluir do sentimento
não é só a gente falar e fingir que está sentindo, não. Ele tem que fluir realmente esse sentimento, porque senão o universo ninguém consegue driblar, não consegue enganar, não. Esse sentimento ele tem que ser genuíno. Não adianta você passar o tempo todo dizendo assim, eu sou próspera. Sim, por um lado sim, porque você está reprogramando a sua mente, vai chegar um momento que você vai começar a vibrar, né? A vibrar esse sentimento. Mas enquanto você estiver falando, só reprogramando a sua mente, que esse sentimento realmente não fluir, né, daqui de dentro, as coisas não irão acontecer. É muito mais profundo do que simplesmente falar. Eu falo isso pela experiência que tive, que eu disse que deixaria no final desse vídeo. Se ele não ficar muito grande, se ficar, ele será um outro vídeo que estará logo a seguir, tá? Porque é só eu postar, porque eu já o tenho desde o mês passado. Eu pedi a consciência de um co-criador consciente, tá, gente? Eu pedi a consciência de um co-criador consciente, porque eu acho que não é só a gente co-criar, a gente pode co-criar tudo e mais alguma coisa. Nesse momento nós estamos co-criando, né? Estamos co-criando uma vida maravilhosa, realizada, saúde, felicidade e alegria, como também podemos, nesse momento, estar co-criando enfermidades, inimizades, más energias, pensamentos negativos e por aí vai. Então, assim, eu pedi isso para que eu tenha sempre a consciência daquilo que eu estou co-criando, que eu tenha sempre um entendimento, né, do que eu estou co-criando a cada momento, porque eu preciso estar vigilante o tempo todo com os meus pensamentos, porque os meus pensamentos fazem com que eu co-crie coisas que eu não desejo na minha vida. Então, eu quero ser um co-criador consciente, eu quero estar atenta, eu quero estar consciente dos meus pensamentos, daquilo que eu estou co-criando na minha vida, tá? E não só na minha, mas na vida dos outros, na vida dos meus filhos, na vida, né em geral, porque nós somos uma cadeia, nós somos centelhas, nós somos uma conexão, ligados uns aos outros, e tudo que eu cocrio para mim, também cocrio para os meus, né? É uma cadeia. Então, tudo que eu também limpo em mim, eu também limpo em muitas centelhas. Então, assim, fazemos a nossa parte. Expansão da consciência, tá? Vocês já podem notar que eu tenho tido uma grande expansão da consciência, que é ver um pouco mais para mim, né? Na minha visão, ver um pouco mais o mundo espiritual, ter um pouco mais entendimento de que tudo isso aqui é realmente uma Matrix, e que no momento posso dizer para vocês que me sinto um pouco fora da caixinha, tá? Eu me sinto um pouco fora desse ambiente. Eu procuro estar muito mais tempo em casa, evitando um pouco as energias de fora. Por quê? Porque eu tô muito, como se diz, muito sugadora, né? Então eu tô num momento, um processo muito intenso, né? Que é onde ela intensifica, como se diz, tudo aquilo que a gente quer, né? A gente atrai, né? Tudo pronto. Então isso intensifica muito. O que acontece? Eu tenho evitado, porque eu sinto muito demais quando eu vou em algum lado e que volto muito sobrecarregada. Então eu preciso meditar, eu preciso acalmar a mente, eu preciso fazer um banho de ervas para me limpar. Então, assim, não é só querer, né, gente? Também não é nada fácil. A gente também tem que saber lidar com tudo com facilidade. Eu pedi de inteligência e disciplina, não que eu não seja uma pessoa disciplinada, mas não tão quanto eu queria, né? Mais organizada em relação a... que depois também já está ali, eu vou já adiantar em relação a papéis, em relação a organização mental, percebe? Aprender a organizar as coisas dentro da minha própria cabeça, não é só exterior, mas interior. Organização e disciplina mental, sabe? Ter aquela disciplina, aquelas regras, horários e coisas assim, internas. Compreensão e facilidade em soltar, né? Como eu já disse, também expliquei no outro vídeo, eu não tenho dificuldade em soltar, vamos dizer, bens materiais, tá? Eu não sou muito materialista, eu sou uma pessoa que tenho, mas não é uma coisa que eu falo, uau, se eu ficar sem esse sofá, ou se esse copo quebrar, ou se estragar, e o que eu vou fazer também? Não, eu sou uma pessoa que eu acho assim, que a gente conquista, e se a gente conquista,
não é para estar guardado, é para a gente aproveitar, é para a gente usar, entende? Para a gente sentir aquela energia do o universo me trouxe, eu estou usando com gratidão. E quando isso deixar de ser, não é que não seja importante, mas quando isso deixar de ter a necessidade na qual eu a conquistei, passar para uma outra pessoa que vai fazer a diferença na vida dela. Entende? Uma roupa, um sofá, uma coisa que esteja em bom estado, gente, por amor de Deus, tá? Não é nada estragado nem quebrado para ninguém, não. Ou porque você simplesmente tá dando com boa vontade, mas com aquele sentimento de ai, não, é tipo, gratidão, agradeço por todo o bem que me fizeste, pelo tempo que tiveste comigo, porque tudo é energia, né, gente? Tudo é energia. E que possa fazer o mesmo bem para essa outra pessoa que está ficando com isso. Se é uma coisa estragada, quebrada, joga fora. Agradece, né, pelo tempo que ela te serviu e joga fora porque tudo é uma energia, quebrada ou não. Pronto. Agora, a questão de soltar, para mim, é muito mais difícil, emocionalmente, sentimentalmente, e para mim é muito difícil, tá? Como eu expliquei, eu sou muito carangueja, eu sou canceriana, sou muito apegada, né, emocionalmente a tudo, então as emoções me dominam muito. E tenho aqui muito pedido para que eu consiga trabalhar essas emoções e que já tenho trabalhado muito essas emoções e que está fluindo muito bem. E com muita facilidade eu tenho conseguido soltar muita coisa mesmo. Isso está trabalhando muito bem a onda e está maravilhoso. Eu sinto hoje mais livre, menos peso, eu não sei explicar para vocês, mas isso está soltando, está indo com muito mais facilidade. Sem tanta dor, sem tanto é meu, eu não posso soltar, é meu, eu não posso soltar, os meus filhos são propriedade minha, eu não posso soltar, aí o meu marido é meu porque ele é meu, porque ele é meu, sabe? Eu não aceito que a minha mãe isso, que a minha mãe aquilo, porque a minha mãe é minha, porque meu pai é meu, esse tipo de sentimentos assim, sabe? Hoje não, hoje é tipo, cada um tem, cada um veio por um propósito, cada um veio para vivenciar uma experiência, cada um veio para evoluir, cada um, né, no seu caminho, e eu não tenho o direito de prender ninguém por ser uma pessoa que estava, tá, passando por uma programação de independência emocional. Isso já tá indo, tá? Clareza com as palavras para ensinar conteúdos. Cá estou eu. Eu sentei aqui, como eu disse para vocês. Estou falando do coração. A única coisa que eu tenho aqui para ler os meus pedidos. Não tem aqui nenhum prompt, nada para poder estar aqui a passar esse conteúdo para vocês, porque eu estou falando da alma, do coração sincero daquilo que eu estou vivenciando. Por isso, as palavras têm fluído bem, independentemente de eu estar com essa gripe, com febre e tudo isso, está fluindo bem. E sou muito grata ao universo por essa facilidade, por essa abertura, né, no meu chakra laringe, me dando essa fluidez de falar para vocês. Alimentação saudável, como eu também já expliquei no outro vídeo, não vou estar aqui levar isso muito a longo, porque vocês já viram isso no primeiro vídeo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de comer, né? Eu gosto muito de comer. Andei a fazer algumas alimentações não muito saudáveis, né? Tive um processo que eu passei um bocado complicado na minha vida e que tive algumas depressões e que os medicamentos me fizeram engordar muito, então eu já na idade que estou, né? A gente depois dos 40 e tal anos, a gente começa a ter mais dificuldade em perder peso, em queima de caloria e o nosso organismo já não funciona tão rápido, né? Para queima de caloria quanto. Então, trabalho também num ambiente que tem muita comida, então toda coisa que eu via e com o estado emocional que eu estava sempre a comer alguma coisa, né? Então isso estava a me adoecer o corpo e a alma. Então eu pedi essa ajuda para essa alimentação, entrei num processo antes da ressonância, havia entrado num processo de dieta e tudo isso e tal, no qual eu também já expliquei no outro vídeo que já perdi 20 quilos e que faz uma diferença. Hoje não consigo, e eu sei que também é com muita ajuda da ressonância, comer como comia antes,
comer 3 ou 4 vezes por dia, já não consigo, por exemplo, frituras, não consigo, sinto enjoo de tanta fritura, não consigo comer. Batatinha frita, 2, 4 é o suficiente. Tenho me baseado muito em frutas e salada. Frutas, que é uma coisa que eu tinha deixado muito, que eu não suportava, era muito raramente. Agora já como diariamente, legumes e salada também diariamente. Então, assim, foi uma mudança bastante considerável, tá? E que tá fluindo muito bem. Eu pedi neurotransmissores ideais para bioquímica cerebral e corporal, tá? Eu pedi, vamos dizer assim, o conserto de todos esses neurônios, tá? Para que eles estejam sempre alinhados, que estejam sempre saudáveis, que estejam sempre a trabalhar como um reloginho, tic-tac, tic-tac. Tá fluindo bem, tá? Eu sinto muito mais leveza na minha cabeça, eu sinto mais concentração, eu sinto mais... que as coisas estão muito mais organizadas dentro da minha cabeça. Pedi para limpar e eliminar medos internos e externos e de autossabotagem. Eu me autossabotava muito, principalmente em pensamentos, tá? Era assim, simplesmente autossabotadora. Eu era demais. Eu tentava me sabotar de todas as formas. Eu não, a minha mente tentava me sabotar demais. E agora já começa a fluir também, já é muito difícil. Quando ela vem, eu digo, opa, pera lá, eu estou te vendo. Olá, minha linda, meu amor. Olha, obrigado por você estar aí. Muita gratidão por você tentar me defender. Mas eu peço que você se retire, que você dê espaço para a centelha divina, porque eu prefiro confiar no processo e te solto. Eu peço, por favor, que você se retire e esse pensamento ele vai, sabe? Então, assim, tenho trabalhado bastante isso e tem sido maravilhoso. Habilidade de concentração e foco, né? Como eu também já expliquei no outro vídeo, devido a 2 AVCs que tive, então eu perdi um bocado a concentração, perdi um bocado o foco, perdi um bocado muitos comandos nos quais eu tinha controle dentro da minha cabeça. Então, como eu disse, não fiquei com sequelas externas, mas fiquei com muitas sequelas internas, tá? Que me estava causando muito desconforto, né, diariamente. Então eu pedi a regeneração dos neurotransmissores e tudo isso está baseado, está tudo dentro, né, tá no pacote. E foi por isso que eu pedi também essa habilidade de concentração para que os meus neurotransmissores se organizassem. Limpar qualquer sentimento de inveja existente, também já expliquei no outro vídeo, tá? Tinha muito sentimento. Não que eu tenha inveja de ninguém, graças a Deus, e também não quero que ninguém tenha inveja de mim, mas pronto, como eu já vou falar muito rápido, às vezes não é preciso você ter inveja de ninguém, né? Nem precisa você ter muitas coisas para que as pessoas tenham inveja de você. A pessoa, quando ela tem esse sentimento, essa energia dentro dela, mesmo às vezes sem querer, né? Ela, é uma inveja branca. Inveja branca não existe, inveja é inveja, seja ela branca, preta, cor-de-rosa, azul ou amarela, não deixa de ser uma energia de inveja. Por você ser quem é, por você falar como fala, por você ser uma pessoa que sorri, por você ter um sorriso bonito, por seus olhos ser verde, azul, vermelho, cor-de-rosa, pronto. Porque o seu corpo é mais bonito do que o dela, porque uma roupa te fica bem, e ela vai lá, compra uma igual, fica melhor em você do que fica nela. Então, assim, são coisas pequenas que não precisa ser um carro, um Lamborghini, ou, sabe? Pra mim, eu acho que essas invejas materiais, pessoais, né? Atingem mais do que as invejas de bens materiais. Então, assim, é sobre isso que eu pedi essa limpeza. Expansão das portas da percepção, né? Eu sempre fui uma pessoa, como eu disse também no outro vídeo, sempre fui uma pessoa muito perceptiva, sempre fui uma pessoa muito sensível às energias, né? Então, já que eu trago esse dom comigo, eu pedi a potencialização dessa energia para que eu possa, se ela veio comigo, se ela está comigo, e encontrar realmente a resposta do meu propósito de vida, se elas estão alinhadas a esse propósito de vida, eu quero que elas estejam alinhadas realmente para que eu seja uma pessoa corretamente direita para ajudar o meu próximo através dessas habilidades que eu já tinha, não tão potencializada, mas já as tinha. Tá, gente? Isso não veio agora depois da onda por eu ter pedido a onda, não, tá? Eu já tinha, eu já havia
Eu já, como é que chama? Eu peço às vezes me perder um pouco nas palavras, gente, porque como eu falo muito pouco português aqui, e há coisas que me fogem um pouco, tá? Não que eu deixei de falar português, eu esqueço, não, mas foge, o contexto foge um bocado, tá? Já acontecia comigo o desdobramento, tá? A saída do corpo, tá? Eu já via e já ouvia coisas. Então, assim, tudo que eu pedi aqui foi mais a potencialização de coisas que eu já tinha, tá? De energias que eu já vivia. Só que eu não sabia lidar com elas, porque às vezes sentia medo, porque eu às vezes achava que não podia ser uma coisa da luz, porque eu das energias contrárias não quero nada, tá? Da luz, tudo que é da luz me interessa, tudo que é da luz me chama, tudo que é da luz mexe comigo, tá? É isso que eu quero explicar para vocês. Concentração é a habilidade de meditar, tá? Eu também já meditava antes, tá? Foi quando começou o meu despertar, era uma forma de me refugiar, né? Como eu brinco um bocadinho no outro vídeo, eu falo assim, acho lindas as pessoas com flor de lótus, sim, mas são pontos, né? Hoje, como reikiana, sei que são pontos que a gente toca, né? Seja nos dedos ou nas mãos, né? Eu mexo muito com as mãos, vocês podem perceber. Que a gente toca, que nos ajuda a conectar com a nossa centelha, tá? Então, assim, temos muitos pontos, muitos chakras no nosso corpo que faz essa ligação, que faz essa conexão. Então, eu já meditava antes, só que eu não conseguia me concentrar muito devido o quê? Devido tanta coisa na minha cabeça e o eu que eu disse também, o subconsciente ou consciente, eu não sei quem é que comanda o outro, mas não me deixava ter aquela concentração, aquela conexão, aquela paz, porque estava sempre ali bum, 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 bum. Hoje já não, tá? Tá fluindo muito bem, hoje eu já consigo me desligar e entrar para dentro de mim e antes, por exemplo, eu fazia uma meditação como se eu estivesse falando com Deus, imaginava que Deus estava lá no céu e eu aqui embaixo sentada. Hoje já não. Hoje eu já olho para dentro de mim, imagino Deus aqui dentro de mim e como se a gente tivesse abraçado um ao outro como um só. Então, já mudou muita coisa assim e já me ajuda bastante. Pedir o equilíbrio do Yin Yang, né? Também já expliquei no outro vídeo, quem tiver curiosidade vai lá, tá? Por quê? Porque eu tava meio desequilibrada, né? O meu lado masculino tava a fluir mais do que o meu lado feminino. Quem tiver curiosidade pode ir lá ver. Eu pedi esse alinhamento, né? Para que esteja sempre equilibrado. O equilíbrio, eu pedi o equilíbrio e alinhamento dos meus chakras, porque mesmo a gente sendo reikiano, gente, a gente também às vezes desalinha o nosso chakra. Muitas vezes, eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer reiki com uma outra pessoa reikiana para trabalhar as minhas energias, porque a gente que é reikiano absorve muita energia. Eu falo a gente transmuta, mas na verdade não somos nós, né? É a centelha que trabalha, é a luz que trabalha através do nosso corpo, né, usa este canal para fazer esse trabalho, porque nós não somos apenas carne e quem faz esse trabalho é os guias, os mentores de luz que através de nós conseguem passar essa energia de cura e esse trabalho maravilhoso, que é trabalhar com as mãos. Então, eu tento alinhar os meus chakras. Eu às vezes sinto que está meio desalinhado, coisa assim, eu tento alinhar na meditação e tudo, ou fazer o reiki em mim mesmo, mas é sempre bom a gente também levar um reiki de um outro reikiano, que a gente saiba que é um reikiano, tem boas energias, porque eu tenho de mim, assim, eu não tenho coragem de fazer reiki, eu não chamo cliente, gente, eu chamo paciente, tá? Eu não tenho coragem de fazer reiki num paciente, se eu estiver num dia que eu estou me sentindo com a minha energia baixa ou me sentindo mal. Eu prefiro cancelar, prefiro fazer um banho de limpeza, prefiro fazer uma meditação, para depois remarcar essa consulta e fazer o reiki. Por quê? Porque eu não quero passar de maneira alguma esse tipo de energia mais densa, mais pesada para as pessoas. Então eu prefiro estar vibrando alto, numa boa energia, para que eu possa passar boas energias de verdade e ajudar de verdade essas pessoas. Eu sou assim, tá? Como eu disse, cada um é cada qual, cada um tem um processo, cada um tem um plano de evolução, tá? Esse é o meu. Eu pedi clarevidência, tá, gente? Por quê? Como eu já via, como eu disse para vocês, eu já via, tá?
Já cheguei a ver muitas vezes o meu marido e nem estava em casa, né? Aliás, uma vez ele estava em casa, outra vez não. Uma vez meu marido estava na cozinha e eu vi o meu marido subir a escada. Do jeito que ele estava, sem camisa, sem nada. Eu vi ele subir a escada. E chego na cozinha, meu marido tá lá. Eu virei pra ele, só falei assim, olha, mas tu não acabou de subir a escada? Ele disse, eu não. Eu falei, ó, menina, então tem alguém, alguém aí se passando por você, subindo as escadas, ainda olhou pra mim e foi pra cima. Ainda pensei que fosse você que tivesse ido buscar qualquer coisa lá em cima. Outra vez estava deitada no sofá, depois de chegar do trabalho, estava muito cansada, me deitei no sofá, meu marido ainda estava pro trabalho. Eu acordei assim, vi meu marido entrar porta dentro, do mesmo jeito que ele vem do trabalho, veio até mim no sofá, me deu um beijo e foi pra cozinha. Foi pra cozinha, eu tudo bem, ele chegou, continuei deitada, tentando dormir mais um pouco. Entretanto, me levantei, sentei no sofá. Quando eu sentei no sofá, o meu marido estava entrando na porta. Olha, mas tu já não tinha chegado? Não. Ah, estás a brincar? Não. Ah, então, tô chegando agora em casa. Eu falei, olha, você já chegou pra ir há meia hora, já me veio aqui, já me deu um beijo, já foi pra cozinha. Então, assim, eu já ouvia muitos passos em casa, então pronto, assim, já vinha comigo isso, então eu pedi a potencialização, né, dessa visualização, seja lá como for ou quem for, se eu puder ajudar, essa a minha intenção. Eu pedi a mente de prosperidade, tá? Não que eu não tenha uma mente, assim, não, realmente, vamos ser sinceros, não tinha uma mente próspera. Para mim, prosperidade era só ter um salário no qual chegasse, pagasse as contas no fim do mês, ainda sobrasse qualquer coisa para isso, para aquilo, que as contas estivessem pagas e que eu pudesse pôr gasolina no carro e que eu pudesse ter um carrinho melhor ou coisa assim e viver nisso, nesse ciclo. E hoje compreendo que a prosperidade é muito mais do que isso. A prosperidade, ela é pura e simplesmente tudo. Você não é próspero se você tem um carro de luxo, isso, aquilo, se você tem uma casa luxuosa, mas se você é uma pessoa infeliz, se você é uma pessoa que não é amada, se você é uma pessoa que não dá bem com sua família, se você é uma pessoa que não dá bem com seus filhos, se você... Então, assim, não há prosperidade nisso. A prosperidade, para mim, hoje, ela não é material, ela é sentimental, espiritual e, como diz, eu não sei bem qual é o versículo, gente, eu já tentei falar 3 vezes, mas sinto a minha aqui bloqueada nisso. Uma parte que diz que te será acrescentado, uma coisa assim, quanto mais você estiver conectada com Deus, né, a sua conexão com todo, o demais, os restos, as outras coisas serão acrescentadas em abundância, né, em coisas assim. Pronto, é isso. Para mim, a prosperidade hoje não é apenas dinheiro e causar, tá? Vejo de outra maneira. Gente, tudo isso que eu já falei aqui para vocês da minha lista já estão agindo na minha vida, tá? Vou pedir a potencialização na segunda onda, porque eu quero que isso seja mesmo profundo. Então, não há muitas outras coisas que eu vou pedir na minha segunda onda diferente, tá? Algumas coisas e outras, consciências e livros, algumas outras coisas, que depois também eu quero continuar esse processo, dizer para vocês que vocês me acompanhem, tá? Que assim a gente vai passando, vamos trocando. Se vocês também começarem a fazer, vai aqui, manda uma mensagem, vamos trocar, vamos conviver, sabe? Vamos trocar experiências, tá? Então assim a gente cresce espiritualmente. Eu pedi uma mente de prosperidade, né? Já falei. Consciência e reconhecimento das limpezas e catarses e não resistência para a limpeza. Eu pedi isso porque, gente, porque às vezes é muito difícil você reconhecer uma catarse, às vezes é muito difícil você soltar, às vezes você cria muita resistência, que é o que o professor fala, é meter o pé no freio. Quando as coisas começam a limpar, o trem começa a andar, você mete o pé no freio. É igual você tá dirigindo um carro, acelerar e pisar no freio ao mesmo tempo, né? Você não sai do lugar, você fica ali. Então, eu pedi isso para que eu tenha mais consciência, que eu tenha, por exemplo, que eu tenha reconhecimento de quando uma situação me acontece, que não é só catarse, ou que é a situação corriqueira do cotidiano, e aquilo que realmente são catarses, que são limpezas que estão acontecendo durante o processo. Então, o que acontece? Foi o que eu disse para vocês
sobre a torcicolo, sobre essa gripe, esse mal-estar e essa febre. Eu sei que é uma limpeza, porque eu sinto que é uma limpeza, uma expurgação que está acontecendo, do que não me perguntem, eu não sei, porque eu até falei com a centelha e disse a centelha, eu não sei o que está limpando, o que está sendo, mas limpa. Eu estou aberta a essa limpeza, eu permito a limpeza, que eu tenho que ficar uma semana de cama, eu fico uma semana de cama, mas estou aberta à limpeza, eu permito essa limpeza. Então, assim, eu estou muito aberta a toda essa limpeza, estou tentando não pôr o pé no freio, eu estou deixando, eu estou soltando, eu estou deixando ir, tá? Então, assim, é dessa maneira que eu tenho lidado e foi um dos pedidos que eu fiz que eu achei muito importante nesse processo para me ajudar nessa facilidade, tá? Prontos. Fortalecimento e crescimento do cabelo e das unhas, tá? Eu também já expliquei no outro vídeo, meu cabelo é muito fino, tava caindo muito. A questão do meu cabelo, não tô vendo uma grande mudança, tá, gente? Não, ainda continua caindo muito, mas eu também já falei no outro vídeo a respeito disso, se você tiver curiosidade, vai lá. Mas estou tratando, tá? Tô pondo uma vitamina, tô tratando, que a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Não é esperar só a onda, não, porque a onda, ela trabalha juntamente com você, tá? Ela não faz tudo sozinha, não. Você precisa agir, você precisa mexer, você precisa movimentar, fazer as coisas acontecerem. A onda tá ali para te orientar, para te ajudar, para transformar, mas você é o principal nessa história. Não esqueçam nunca disso. As unhas, foi o que eu disse também no outro vídeo, parecia papel, tá? Já cresceu muito. Agora não posso ter as unhas grandes também, já explico no outro vídeo, né? Pelo meu trabalho, eu trabalho numa cozinha, questão de higiene, não posso ter esmalte nem unha comprida, mas a minha unha era papel, virava para trás, e às vezes tinha medo de tocar em alguma coisa e a unha virar para trás. Quebrava toda, lascava toda, porque pegava assim, papel. Agora não. Agora minhas unhas estão muito mais resistentes, mais dura e tem crescido muito, muito, muito. Às vezes até tem que cortar, tá? Durante a semana, porque cresce muito mesmo. E é isso. Eu pedi cura do estigmatismo da miopia e da audição, né? Que eu já, desde os meus 15 anos, tenho estigmatismo e miopia, ainda não tenho visto nada assim muito diferente, porque pode ter algo que eu precise ver e que eu não esteja querendo ver, então a necessidade dos óculos. A audição, eu também já expliquei no outro vídeo que eu fui diagnosticada com uma certa perca de audição dos dois ouvidos, porque também nesse processo acho que tem algo que eu precise ouvir, o que eu não queira ouvir, ou que eu não me permita ouvir, mas que eu sei que está encaminhando e que eu vou compreender. Esses dois ainda não tem um check nele não, tá? Ainda não está. Eu pedi o aceleramento, né? Pedi acelerar o metabolismo para a queima de gordura, né? Para me ajudar no processo de perca de peso. E tá fluindo, sim. Eu sinto às vezes muito calor, eu sinto como se estivesse queimando algo dentro de mim. Principalmente quando qualquer tipo de esforço que eu faço, eu antes não transpirava, eu tinha muita dificuldade em transpirar, em queimar a gordura, e hoje eu sinto que qualquer coisa que eu faço acelera bastante o meu metabolismo e que eu consigo a perca de gordura, e por isso eu até já parei com um tratamento que eu estava fazendo, porque eu já comecei a perder muito peso, e tô mesmo só à base da alimentação, e continuo a perder peso porque eu sinto que o meu metabolismo tá bastante acelerado. Sou muito grata ao universo por isso. Eu pedi aumento da libido, né? O aumento da libido, eu acho que para uma mulher é muito importante, porque chega uma altura, quando começa a vir menopausa, isso e aquilo, a mulher perde muito o libido. Então, como mulher, o meu lado feminino, tá? Eu pedi empoderamento feminino. Por quê? Porque o meu lado masculino andava tão alto, tão desgovernado, o yin yang, que eu estava perdendo o meu lado feminino, eu estava perdendo aquela face feminina, porque eu estava me impondo no papel de homem, de responsável, de ser aquilo, então assim, eu estava perdendo esse meu lado feminino, que eu também falo um pouco mais sobre isso no primeiro vídeo. Eu pedi limpeza de procrastinação. Gente, eu comecei a procrastinar tanto, que me custava fazer qualquer coisa. Eu ficava sempre, eu vou fazer. Só que eu chegava ali para fazer aquilo, não, vou ali tomar um copo de água. Aí eu chegava, tomava um copo de água, eu vou sentar aqui um pouquinho.
Quando eu dava por mim, eu estava ali jogando no telefone ou passando qualquer coisa nas redes sociais, curiando, vendo vídeos, nada a ver. E assim o meu dia passava e eu não fazia nada. Então assim, eu estava nesse processo de procrastinação muito grande, mesmo os meus vídeos no YouTube, eu deixei de lado o canal, eu deixei tudo. Eu comecei a notar que não conseguia ter mais a fluidez dentro da minha casa, de manter as minhas coisas organizadas, porque eu estava, por mais que eu quisesse fazer as coisas, eu não conseguia fazer, porque simplesmente era como se os meus braços ficassem amarrados e eu não conseguisse fluir, não conseguia fazer nada. E eu começava uma coisa, parava, ia fazer outra, parava, fazer outra, parava, e chegava muito cansada no final do dia e não havia feito nada. Então, eu pedi essa limpeza porque eu mesma tomei consciência de que já estava sendo demais. E como eu digo sempre, e como o professor diz, que está fora reflete aquilo que você é por dentro. Então, assim, se a minha casa estava começando a ficar naquele estado, quer dizer que o meu interior estava tão bagunçado, tão bagunçado, tão lento, tão parado, que estava estagnando a minha vida. Então, assim, eu estava refletindo fora, dentro da minha casa, dentro de mim, do eu sou, né, o que estava dentro de mim. Então, eu comecei e eu falei, não, stop, eu preciso de ajuda, não posso fazer sozinha, não tenho força. Então, eu pedi essa ajuda ao professor. Gente, o vídeo mais uma vez vai ficar grande, eu peço paciência para vocês, tá? Mas eu não posso passar tudo isso para vocês assim em 10 ou 15 ou 20 minutos, tá bem? Eu sei que quem assistiu o vídeo até o final é porque realmente tem interesse, tá? Em conhecer, em saber, em aprofundar o assunto antes de pedir a sua RH, de começar o processo dos estudos e tudo isso. Então eu espero que vocês tenham paciência e me perdoem por isso, tá? Com o passar do tempo os vídeos vão ficando menores, penso eu, né? Conforme a necessidade de passar tudo isso para vocês. Espero que vocês gostem, tá? E comentem lá embaixo o que é que vocês acharam, o que é que não acharam, se tem perguntas, se não tem perguntas, no que eu posso ajudar, no que eu não posso ajudar, ok? O que vocês também podem me ajudar e vice-versa, tá bom? Por favor, não esqueça lá de dar um joinha, tá? E de dar um hypar, que é para esse vídeo poder também ajudar outras pessoas, tá, gente? Não é só questão financeira, porque assim, é aquilo que eu digo para vocês, tá? Eu não tô passando necessidade nenhuma financeira, tá? Eu vivo no exterior, eu tenho o meu trabalho, eu ganho bem, mas a minha intenção realmente, genuína e verdadeira neste canal é ajudar vocês, é ajudar as pessoas a quem este vídeo alcançar, e com muito amor, com muito carinho, tá? Que eu faço esse vídeo para vocês. Espero que alcance muitas e muitas vidas, porque se eu ajudar uma ou duas pessoas, eu já fico muito, 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 muito grata ao universo por isso, tá? Independentemente de monetizar, não monetizar as coisas desse gênero, sabem? Eu vou ficar muito grata de saber que eu consegui ajudar uma alma, uma centelha, eu já fico muito grata por isso, ok? Vamos lá, continuar, gente. Pedir limpeza de crenças limitantes, né? Quem é que não as tem, né, gente? Demais, demais. Crenças que bloqueiam a tua vida, né? Que nos foram ensinadas, que nos foram passadas, que a gente carrega com nós a vida inteira, né? O tal do entupir o cano, né? Você entope ali o cano da sua jornada, né? Do seu crescimento, do seu desenvolvimento com tanta crença limitante. E acha que em 2 segundos, em 2 dias, em 1 mês ou em 2 meses a sua vida vai fluir assim, como a água flui por um encanamento, mas não é bem assim não, tá? Precisa desentupir esse cano primeiro, que tá cheinho de crenças limitantes, tá? De medo, de coisas que nos foram inseridas na nossa mente, na nossa cabeça durante a vida toda e que nos bloqueia e que nos cega e que nos limita a tudo e mais alguma coisa daquilo que nós temos direito divino de vivenciar nesse plano, como centelhas, como seres espirituais iluminados que nós somos. Então eu pedi também essa limpeza, tá? Tem acontecido demais, demais, demais. Eu não imaginava que eu tinha tanta crença limitante, e realmente as tenho, e estão indo. Sentimento de amor próprio e gratidão, tá? Eu cheguei ao ponto que eu não me amava tanto quanto deveria me amar, porque eu sempre coloquei as pessoas sempre em primeiro lugar, eu sempre me deixei por último, eu sempre lutei e deslutei, fiz e aconteci para simplesmente pôr as pessoas em primeiro lugar, porque eu achava que o meu papel como ser humano, como um ser divino, era pôr tudo e todos acima de mim.
acima do meu amor próprio, acima do meu cuidado, acima do meu amor, acima de tudo. E cheguei à conclusão de por como eu poderia amar, tá, alguém se eu não amava a mim mesma, se eu não conseguia me amar, né? As pessoas faziam o que queriam de mim, se aproveitavam. Não estou aqui me vitimizando, tá, gente? Que eu já não existe esse papel na minha vida, tá? É só para explicar para vocês. As pessoas me usavam, abusavam da minha confiança, abusavam do meu bom coração, abusavam da minha boa vontade. Eu era uma pessoa que não conseguia dizer não para ninguém, era uma pessoa que estava sempre disposta e aberta para ajudar, para fazer, para acontecer. Não era esperando nada em troca, porque eu fazia de carinho, e as pessoas sempre me machucavam, sempre me magoavam, sempre me usavam, sempre abusavam, e eu estava sempre perdoando, sempre perdoando, sempre perdoando, e sempre mantendo essas pessoas, tá, na minha energia. Então, chegou o ponto que eu perdi o meu amor próprio, que eu achava que se eu não fosse assim, as pessoas não me amariam, que as pessoas não me queriam, que as pessoas não gostariam de mim, e que eu ia ficar sozinha, tá? Independência emocional, mais uma vez, isso e aquilo outro. O que eu fiz? Já chegou ao ponto que eu falei, não posso mais continuar assim. Como eu vou poder amar um próximo, um ser, um filho, um amigo, um marido, uma flor, um papagaio, um passarinho, se eu não consigo sentir amor por mim, se eu permito que as pessoas façam isso comigo, com a minha energia? Então eu tesourei, tá? Cortei. Não, primeiro eu, tá? Eu, assim, não no sentido egoísta, tá? Primeiro, olhar para dentro de mim, buscar dentro de mim essa conexão, esse amor, para que eu saiba amar, mas também saiba pôr limite nessa situação, para que as pessoas não façam de mim aquilo que querem, porque há ali um limite, tá? Existe um limite, independentemente do amor incondicional que eu tenha por ela, existe ali uma linha na qual essa pessoa não pode saltar, porque se ela saltar, ela simplesmente vai deixar de fazer parte da minha energia, porque eu não quero esse tipo de energia conectada à minha, né? Então, assim, existe o amor próprio, mas também existe o limite no qual a gente tem que ter ali um limite. Não vou deixar de amar, de ter um sentimento para essa pessoa, mas vou afastar essa pessoa da minha energia, porque senão ela vai começar a querer entrar no meu campo energético e contaminar a minha energia, e eu não quero isso. Limpeza de bloqueio emocionais, tá? Já falei, os bloqueios, né? Às vezes os sentimentos, as mágoas, tudo aquilo, né, que a gente vem carregando durante a nossa vida inteira, que bloqueia, né, a nossa energia de fluir, de ser feliz, de ser próspero, de amar, ou por aí afora, tá? Limpezas de medo e não merecimento, tá? Eu tinha muito medo de ser largada, eu tinha muito medo de que as pessoas não ficassem perto de mim se eu não fizesse aquilo que elas queriam, eu tinha muito medo, então eu era basicamente, vou dizer, um marionete na mão das pessoas. Que fosse familiar, que fosse amigos, que fosse tudo, era tudo na base do emocional. Era sempre aquele medo emocional de perder as pessoas, de que as pessoas não gostassem de mim, que as pessoas pensassem mal de mim, eu falasse mal de mim. Hoje já não, gente. Hoje eu sou quem sou, e não dou mais permissão para que as pessoas reajam dessa maneira comigo, porque eu sou muito clara, eu sou muito transparente naquilo que sou, na pessoa que sou. E hoje sei que só virá para minha energia pessoas que estarão compatíveis à minha energia, aquelas que não estão compatíveis à minha energia, o próprio universo vai trabalhar para afastar elas de mim. Então, eu estou muito calma, estou muito consciente, estou muito tranquila nisso. Pedir limpezas de paradigmas, tá? Pedir limpeza de vícios de tabagismo, tá? Ainda não consegui deixar o cigarro, porque eu acho que isso é um karma, não sei explicar, já tentei, já fiz de tudo, já fiz tratamento, já fiz terapia, já fiz tudo e não consigo. Então eu pedi, ainda não estou conseguindo. Sinto levemente que começo já a sentir enjoo, ânsia de vômito, quando eu sinto o cheiro do cigarro, quando eu fumo, eu já sinto e já fumo menos. Mas tá andando, mas não tão rápido quanto eu gostaria. Talvez seja eu que esteja pisando no freio, alguma coisa está acontecendo, mas tá fluindo também, não com tanta rapidez, mas está fluindo sim. Limpeza e proteção de todo o campo vibracional, porque por eu ser uma pessoa muito, muito esponja, então eu
absorvo tudo, então eu preciso de uma proteção maior nesse meu campo, tá? Para poder me brindar um pouco dessas energias densas que eu absorvo. E tem fluído muito bem, eu tenho me sentido muito melhor, não tenho absorvido tanto, né? Evito muitos lugares, a não ser que seja mesmo necessário e obrigada a ter que ir. Caso contrário, eu evito muito estar em ambientes fechados, com muita gente, muito movimento, festas e coisas assim. Eu já não consigo me alinhar e conectar com esse tipo de ambiente, então eu fico um pouco mais isolada. Não que eu me isolei do mundo, não. Eu me isolei em questão de proteção, até eu me sentir um pouco mais preparada, mais forte em relação a trabalhar essas energias para que eu consiga me proteger melhor contra isso. Eu pedi a proteção e potencialização contra a feitiçaria, amarrações, forças contrárias, né, gente? Que eu vou dizer uma coisa. Eu tive uma altura que eu passei demais por isso, então foi muito difícil para mim, tá? Mas Deus sempre foi muito maravilhoso na minha vida, sempre foi muito presente na minha vida, e então ele simplesmente sempre me protegeu muito, eu, a minha casa, a minha família, tá? Então eu pedi, porque as pessoas são muito más, né? São muito más. Assim como existe a luz, também existe as trevas, né? Apesar das trevas nunca vencer a luz, existe aquele fator da gente tá com a nossa energia baixa, né? Abrir brechas, né? É o tal do abrir brechas, que é você tá com a sua energia fraca, tá baixa, né? Sua vibração tá baixa e essas energias entram, né? E faz aquele estrago na vida de uma pessoa. Então eu tenho pedido muito e tenho andado muito bem em relação a isso. Rejuvenescimento celular dos órgãos, do músculo e da pele, tá? O professor disse que a gente pode pedir tudo e mais alguma coisa, né? Como eu digo no outro vídeo, você pode pedir tudo, mas você tem que ter consciência se isso vai fazer alguma diferença na sua vida, se vai edificar a sua vida, se vai te ajudar a crescer, evoluir espiritualmente como ser espiritual que você veio, que você e se vai te ajudar a evoluir, que é o propósito do porquê estamos aqui. Eu pedi conhecimentos gerais e compreensão de todos os arquétipos, tá? Ainda não sei, não tenho, assim, não tá fluindo porque eu não estou aprofundada ainda nos estudos ainda, mas sei que a energia tá lá e que quando eu quiser acessar esse estudo, o campo está lá para me ajudar. Por isso a onda estará sempre lá. Eu pedi telepatia, visualização mental, né? Para agregar nos outros sentidos que eu já tinha, né? Que já tá fluindo também, tá fluindo, e isso é uma área que tem fluído muito rápido, tá? Habilidade em ver a áurea das pessoas, eu também já tinha essa habilidade, não com tanta constância e devido ao meu campo energético, algumas vezes me bloqueavam, mas eu já tinha essa energia, tá? Esse dom de ver a áurea das pessoas, que também fala um bocado sobre no outro vídeo, a áurea de uma amiga que eu vi, que era a coisa mais linda do mundo, e que se você tiver curiosidade, tá bem? Tá lá no primeiro vídeo. Eu conto direitinho lá. Conhecimento sobre as plantas medicinais e conexão com a natureza. Eu sempre fui muito amante das plantas, tá? E da natureza. Eu fui criada com a minha avó, tá? No interior e a minha avó era uma pessoa muito conhecedora. Ela é descendente de índio, então assim, ela tinha muito conhecimentos, tá? Medicinais de plantas, de remédios. Então eu fui criada com elas e ela me passou todo esse conhecimento, no qual com o passar dos anos, não é que eu me esqueci, mas me distanciei um pouco e que agora isso fluiu muito forte dentro de mim, que eu pedi para que isso volte, porque hoje eu reconheço a necessidade e a importância das plantas, que sejam medicinais ou terapêuticas, na nossa energia, tá? As plantas, ela é fundamental em tudo e mais alguma coisa. Então assim, eu como sou reikiana e eu trabalho também com as plantas, banhos para limpeza e coisas assim, não que eu seja bruxa ou tal, coisa assim, tá gente? Conhecimento sobre a energia da planta, de limpezas que ela pode fazer na nossa energia, no nosso campo energético, mas nada assim tão profundo de, é macumbeira, faz isso, faz aquilo, não, tá gente? Por amor de Deus, tá? Eu sou da paz, eu tô aqui para buscar mesmo sinceridade, uma conexão muito grande com o mundo espiritual, mas pro bem, tá? Cura da artrose, artrite, inflamações nos ossos. Eu também já expliquei no outro vídeo, tá?
Isso foi devido a um diagnóstico que tive de artrose e algumas inflamações no osso. Então, eu venho há uns anos com tratamento e pedi a cura dessa energia nos meus ossos. Isso já é um pedido mais pessoal, tá? Limpeza de todo o nível cerebral que causa AVCs e derrame, né, gente? A gente que passa por esse processo, por essa situação, acaba adquirindo um medo muito grande, né? É um medo bastante grande. Cura do sistema nervoso central, né? Como eu disse, fiquei com o meu sistema nervoso central muito abalado, muito atacado, e o sistema nervoso central é uma fonte muito importante, e através desse sistema, do nosso sistema nervoso central, é que a gente tem o nosso chakra base, né, que é o chakra raiz ligado. Então, tava a me afetar em tudo, em questão dos chakras e da minha cabeça, porque eu não tinha controle de nada. E já fluiu sim, eu já sou uma pessoa muito mais calma, não tenho, já não sinto aquele nervoso, aquela pressão dentro da cabeça, como se fosse explodir, com o meu cérebro, sabe? Era uma sensação muito horrível, muito horrível, muito horrível, e passou, tá? Uma vez e outra tem, que é o cotidiano, coisas normais, tá? Cura do sistema nervoso central, já conheço, conhecimento em mercado financeiro de trade, né? Que era uma área que eu queria entrar, que na altura eu pedi, gosto muito, ainda não está fluindo, porque eu não estou trabalhando nessa área, então, mas sei que a onda continua lá, e quando eu precisar acessá-la, ela estará lá. Por isso, eu tenho até calma nisso. Sabedoria e compreensão para ouvir e aconselhar, também era um dom que eu sempre tive, tá? De aconselhar, de falar, de ter uma palavra amiga, só que hoje consigo fazer isso com um pouco mais de experiência, de amor e de compreensão, antes de falar, e de maneira diferente, tá? Com mais amor, com mais espiritualidade, não sei te explicar, tá? Raciocínio e compreensão rápida, tá? Devido ao AVC, como eu disse, eu tinha muita dificuldade em ter um raciocínio mais rápido, que fosse uma frase, que fosse certas coisas, eu levava ali uns segundos, tá? De tempo para conseguir raciocinar, para conseguir entender o que as pessoas estavam me falando ou que eu estava lendo. Então, isso também melhorou, vamos dizer, 70%, tá? Perdoar e pedir perdão, gente, é outra coisa que eu aconselho vocês não deixar de pedir, tá? Porque faz parte, esse liberar perdão é muito importante no nosso processo de limpeza, porque a gente precisa perdoar, se perdoar e pedir perdão também, tá? Pra gente ser perdoado, porque também cometemos erro e magoamos e machucamos as pessoas. Então, esse processo é muito importante, essa limpeza é muito importante, é muito fundamental, não deixem de pedir, não. Eu, por exemplo, nesse processo, e o vídeo vai ficar enorme outra vez, peço perdão. Nesse processo de perdoar e pedir perdão, ele fluiu muito rapidamente na minha vida, eu acho que fluiu mais rápido na vida do meu marido do que na minha, tá? Eu hoje consigo ver, assim, algumas coincidências de coisas que eu pedi pra mim, que estão influenciando meu marido. Eu ainda não percebo porquê, mas tá fluindo, né? Eu percebo e não percebo, né? Que é a situação de aquilo que eu limpo em mim também limpo nos outros. E eu acho que isso também tá fluindo no meu marido. Por exemplo, o meu marido não falava com a mãe há alguns anos. E eu, devido a umas situações pessoais, também não falava com a minha mãe e com a minha irmã. Com a minha irmã já não falava há 2 ou 3 anos, com a minha mãe já não falava há 5 anos. O meu marido com a mãe já não falava para ir por volta de 10, 11 anos, coisas assim. E de repente, do nada, aconteceu uma cena, tal, ele voltou a falar com a mãe. Em vez de eu julgar, ou de eu brigar, ou de eu falar por quê, ou perguntar, não, eu fiquei muito grata, fiquei muito feliz por essa ação, por essa atitude que ele havia tomado, e que ele depois veio me perguntar o que eu achava, e eu sinceramente abri meu coração e disse para ele o que achava, e que achava correto o que ele estava fazendo, porque era muito importante a gente perdoar e pedir perdão, independentemente do que fosse que acontecesse. E querendo ou não, os nossos pais, assim como eu também falo no outro vídeo, com muito amor, né, disponibilizou, né, o seu corpo, a sua vida, para nos trazer para esse plano, para que nós também pudéssemos vivenciar essa experiência, né, e evoluir. Então, eu incentivei sim que ele fizesse essas pazes, que as coisas corressem bem. E ao mesmo tempo me veio como você pode estar aconselhando alguém
Se você também está em dívida. Eu, ok, tudo bem. O que eu fiz? Fui procurar minha mãe. Tá? Eu deixei o ego de lado, deixei o orgulho de lado e procurei. E fizemos as pazes, hoje está tudo bem, graças a Deus. Fiz o mesmo com a minha irmã e as coisas estão bem, tá? Então, assim, a questão do pedir perdão e ser perdoado é muito importante, tá? Principalmente com os nossos pais que bloqueiam muitas e muitas coisas na nossa vida, tá bom? Isso é muito importante. Outra coisa que eu queria dizer para vocês aqui a respeito do pedido que eu fiz acima, né? Sobre artrose, artrite, essas coisas, pronto, é nas minhas costas. E a semana passada eu estive falando, eu falo muito com a centelha, estava a falar com a centelha, então eu simplesmente perguntei o que eu estava segurando, o que eu não conseguia soltar, qual era o tipo de karma, usando, né, esse problema nos ossos, o que eu havia feito em outras vidas ou coisas assim, o que eu precisava limpar para que isso fosse embora e que eu conseguisse soltar, perdoar ou ser perdoada e pedir essa orientação à centelha. Nessa noite eu tive um sonho, né? Foi muito intenso, foi muito profundo. Eu tenho tido muitos sonhos, alguns lembro, outros não. Mas esse sonho em especial foi muito profundo porque eu senti nitidamente mesmo. Como que eu vou explicar para vocês? Acho que muitas pessoas já teve aquele sonho de acordar assim, sentir que tudo que aconteceu foi muito real, chorando ou com o sentimento daquilo, pronto. O meu foi muito intenso porque eu não lembro do sonho em si completo, mas lembro-me que eu estava em pé, assim, e que tinha alguém atrás de mim, que eu não lembro o que não era bem umas mãos, era luz, mas era como se fosse fincas de gelo, eu não sei explicar. E aquilo entrou nos dois ângulos da minha costa, entre a minha coluna, assim, e eu acho que esse momento era um processo de cura que eu estava tendo, e no qual o choque e o susto que eu levei ao sentir aquilo entrar dentro de mim, eu acordei. Eu acordei e esse processo não foi concluído, tá? Não foi concluído. Mas em comparação às dores que eu tinha e as dores que eu tenho agora, é muito menos. Vamos supor que de 100, as dores diminuiu 40 e pouco por cento, tá? Sem tratamento, sem nada, tá? E foi muito real, foi muito intenso isso. E tenho pena de ter acordado e esse processo não ter sido concluído, mas sinto-me muito melhor daquilo que eu estava, tá? Era só para esclarecer, porque eu no outro vídeo disse que explicaria. Pedi limpeza de percas de memória, tá, gente? Porque com o AVC eu comecei também a ter muitas percas de memória. Hoje já não, tô muito bem, obrigado, graças a Deus. Tá, a minha memória tá muito boa. Perdoar e pedir perdão, já disse, né? Aumento do colágeno, ser mais organizado com papéis e documentação, isso eu era uma tristeza, também já tô mais organizada. Limpeza de sentimento de escassez, tá? Eu tinha muito esse sentimento, tá? E tá fluindo, tá? Ainda não tá 100%, devo estar pondo o pé no freio em alguma coisa que eu ainda não sei. Conhecimento em línguas, tá? Eu pedi luxemburguês, francês, inglês, como eu já também expliquei no outro vídeo, tá? O francês está fluindo, o luxemburguês é muito difícil, uma língua, e o inglês ainda tá parado porque eu ainda não me aprofundei nos estudos, mas o francês, obrigatoriamente, eu sou obrigada a falar todos os dias. Reajuste da bioquímica cerebral, isso eu já tinha pedido, eu repetido. Poder de meditação e aumento da intuição, também já expliquei para vocês que eu tinha muita dificuldade, que agora já consigo me concentrar mais em questão da meditação, tá? Sentimentos de vitalidade e disposição física, né? Que eu andava muito embaixo, muito sem energia, muito sem força, muito procrastinação, também já tá lindamente, tá? Tá fluindo, sim. Força de vontade e determinação, foco na área profissional e pessoal, tá? Eu andava muito sem foco, muito sem determinação, sem vontade de nada, também tá fluindo muito bem. Aumento da produção de feromônios, também já tinha pedido, né? Limpeza e cura da procrastinação, eu também já expliquei para vocês, né? Porque eu estava procrastinando muito. Cura e limpeza de carência e de falta, tá? Que era a tal da independência emocional também, já está fluindo, já estou me libertando. Facilidade de cocriação mental e emocional, também já expliquei para vocês a questão de querer ter essa fluidez, tá? De cocriar, saber o que eu estou cocriando,
e ter consciência do que eu estou cocriando para a minha vida, tá? Facilidade de apoio. Autoestima, tá? Eu andava com a minha autoestima muito embaixo, muito desleixada, o meu lado feminino muito apagado, e eu pedi, a autoestima também está fluindo muito bem. Mais paciência e criatividade para brincar com os meus filhos, tá, gente? Eu não tinha paciência nenhuma, nem para conversar, nem para falar. Atacava logo o sistema nervoso, atacava logo a raiva, atacava logo os sentimentos horríveis, tá? E então não estava tendo paciência, nada, zero, 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 zero. Hoje já não. Hoje já flui lindamente. Já tô tendo muito mais paciência. Lógico que às vezes as crianças fazem coisas assim que te tiram um bocadinho do prumo, mas já tenho mais paciência para lidar com as situações e com as coisas em relação aos meus filhos, tá? Um pouco mais de sabedoria para falar com eles, para explicar coisas que eu já não estava tendo, e isso está fluindo muito bem. Trabalhar em casa e ter minha independência financeira, quem é que não quer, né, gente? Todo mundo quer, né, essa facilidade. E hoje, como tudo está migrando, basicamente é uma transformação, como diz, virtual, né? A gente tem que acompanhar, né? Porque nunca se sabe o dia de amanhã. Então eu quero também acompanhar essa evolução, porque eu não sou nenhuma débil mental atrasada e eu quero também ter essa oportunidade, sinceramente, ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, e também acho que todo mundo deseja ter como se diz, essa liberdade de trabalhar. Então eu quero tanto quanto todo mundo, né? Seja no meu propósito de vida ou não, eu gostaria muito de ter essa leveza no trabalho. Me concentrar com a minha missão, me conectar com a minha missão de vida, eu também pedi, tá, gente? Algumas coisas estão fluindo, ainda não tenho muito bem claro qual é a minha missão de vida, mas eu sei que ela vai vir e que eu vou reconhecer e que eu vou compreender daqui a algum tempo qual é a minha missão de vida, porque ela está dentro da minha onda, do meu pedido. Consciência de ajudar sem julgar, tá, gente? Eu também já falo um bocado sobre isso no outro vídeo, se você tiver interesse, tá? Eu era uma pessoa que julgava muito. Das palavras para tocar no coração das pessoas, para a autoajuda, que é aquilo que eu amo fazer, né? Que eu tô aqui fazendo nesse momento, agradecimento ao universo. Conhecimento e compreensão de marketing digital, quem é que não quer? Eu fui uma pessoa que comprei muito curso de marketing, não fiz nenhum, mas comprei, tá? E hoje tenho mais esse desejo de entrar neste meio. Conhecimento, compreensão e conhecimento de todos os conteúdos em marketing digital, tá? Eu pedi do Eric Rocha. Se alguém souber de mais alguma consciência e crânio nesses assuntos, escreve aí embaixo, tá? Podemos pedir tudo e mais alguma coisa. Deixar de ser manipulável, como eu também já expliquei, eu era uma pessoa muito manipulável, as pessoas faziam o que queriam, não queriam de mim, arrebentando com a minha autoestima, tá? Fazendo de mim gato e sapato, e que hoje já não consegue mais, porque existe agora uma barreira, né, que é o amor, mas que também existe um limite dentro desse sentimento que a pessoa não pode ultrapassar. Eu também já vos expliquei sobre isso. Também pedi potencializar a criatividade para criar conteúdos com ferramentas de IA para trabalho, tá? Tudo dentro da área do trabalho, né? Eu não pedi dinheiro em si, né? Eu pedi meios no qual eu possa ir buscar essa energia do dinheiro, que eu possa criar essas oportunidades para que a energia do dinheiro entre na minha vida, tá? Eu não pedi dinheiro em si, eu pedi oportunidades, portas abertas, para que essa energia possa fluir na minha vida de fontes inesgotáveis, né? E foi isso. Eu pedi o conhecimento em trade, né? Que eu já tinha dito para vocês, que para agora tá um bocado parado, tá? E conhecimento financeiros do trade e conhecimentos gráficos, né, financeiros da Bolsa de Valores, para poder compreender, que é uma área que você também precisa conhecer um pouco os gráficos, matemática e algumas coisas aqui e ali, eu manjo um pouco, tá? Eu de vez em quando faço ali uns trade e tal, mas nada assim tão profundo quanto eu gostaria de fazer. Bom, gente, os meus pedidos foram baseados em 68 ou 67 pedidos, tá? Desculpa outra vez, o vídeo ficou muito longo, mas eu, como já disse, não tenho como fazer esse vídeo em menos tempo para vocês e explicar toda essa situação, tá? Por isso, peço desculpa, tá? Arquétipo, eu pedi o arquétipo da realização, me senti realizada dentro daquilo que faço, né? Daquilo que tenho,
tá? Arquétipo da alegria e criatividade, tá? Para quem trabalha nessa área precisa de muita criatividade para criar, para fazer, para falar. Criatividade é muito importante. Pedi o arquétipo para atração de dinheiro, tá, gente? Eu não pedi arquétipo para o dinheiro cair no meu colo. Eu pedi para que abram portas, que venham trabalhos, que venham oportunidades, na qual, através do meu trabalho, tá, do meu empenho, o dinheiro possa vir e fluir, essa energia possa fluir na minha vida constantemente, tá? Foi isso que eu pedi. Acho que foi a única coisa que eu pedi, assim, em si, material, né, de dinheiro, assim, baseada ao dinheiro, né, que em si não é bem o dinheiro, mas são as oportunidades que trará essa energia para o meu campo vibracional, tá? Que aí flua e flua e flua e flui e flui todos os dias. Pedi o arquétipo de proteção energética, né? Outra vez, contra forças contrárias e etc e tal. Esse foi o meu pedido de arquétipo, tá? Consciência, gente, eu pedi a consciência do professor Hélio Couto, tá? Quem é que não quer ter a consciência deste homem abençoado? Pedi a consciência de Joe Dispenza, tá? Porque ele é um reprogramador mental e emocional top demais, tá? Eu gosto muito dele, tá? Isso é pessoal, é meu, pode haver outros para você, mas para mim é indispensável. Eu pedi o doutor, é difícil traduzir o nome dele, tá, gente? É o doutor Ialeakala Hyuli, tá? Que é o que trouxe o Ho'oponopono para nós, através da Mona Simeona, que ele aprendeu com ela. Então, assim, eu pedi porque eu já fiz um tour completo sobre os podcasts e tudo do Dr. Hyuli, tá? Que também foi feito através do canal do Joey Vitale, tá? Que foi muito próximo, tá? Do Dr. Hyuli e que nos trouxe bastante conhecimento a respeito dele e do Ho'oponopono, tá? Fiz um tour completo que eu pude encontrar a respeito do Dr. Hyuli e do Joey Vitale, e lindamente, amei. Consciência de Louise Hay, tá? Ainda não estou aprofundada em nada dos materiais de Louise Hay, porque eu estou agora aprofundada demais com o poder do subconsciente, tá? De Joseph Murphy. E tô lendo esses 2 livros agora, preciso acabar eles, porque eu só tenho um cérebro, né, gente? E o livro é Como Se Tornar Sobrenatural, do Joe Dispenza, que eu vou pedir a compreensão desses livros e de alguns outros livros que eu vou adquirir, para que eu entenda profundamente o que realmente eles querem dizer. Isso é muito importante para mim. Pedi de Louise Hay, ainda não me aprofundei em nada, tá? Mas vou pedir a consciência, eu vou pedir também a compreensão de alguns livros dela, porque eu vou comprá-los e quero também introduzi-los, porque é uma energia que eu acho muito importante. Ela é uma mulher espetacular, tá? Pedi Jim Simons, tá, gente? É um matemático, ele já faleceu, era muito inteligente, que criou várias técnicas, tá? Na Bolsa de Valores e coisas assim, principalmente quem trabalha com trade. Ele era um crânio dos crânios, tá? Então, se alguém tiver curiosidade, pode pesquisar Jim Simons, tá? Matemático, e vai aparecer muitas coisas sobre ele. No estudo, tá, do professor, no processo do estudo do Caminho das Palestras 1, o professor fala muito sobre o Joel Goldsmith, tá? Fazendo o curso, e se tiver interesse em entrar, tá? Para ser mais um ressonante neste plano abençoado, vocês vão ouvir falar muito sobre Joel Goldsmith, tá? Eu pedi a consciência de Joel Goldsmith porque ele se tornou um ser muito iluminado, e então eu pedi a consciência dele, na qual ainda não fluiu muito, acho eu, né? Ainda não sei, tá? Ainda estou no processo. Espero que venha fluir bastante essa consciência, tá? Pedi Cho Yong-yi. Cho Yong-yi é um criador, tá, gente, do Taekwondo, tá? Em 11 de abril de 1955, ele criou o Taekwondo. Eu pedi a consciência dele, só que eu acho que eu cometi um pouco um engano, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu faço Taekwondo, certo? Na realidade, eu não queria a consciência dele em si, tá? Eu queria as técnicas, tá? Para fazer
o taekwondo com mais agilidade, com mais clareza e aprender, porque as técnicas são um bocadinho complicadas de entrar na minha cabeça. Então eu pedi por questão de ajuda mesmo, pessoal, para que eu conseguisse fazer as técnicas, porque eu na passagem dos cintos, às vezes tem um pouquinho de bloqueio, tá? Era mais ou menos isso que eu queria. E pedi a consciência do Érico Rocha, porque eu acho que ele é um bom estrategista em questão de marketing digital. E é isso, gente. Esses foram os meus pedidos, tá? E as minhas catarses, como eu disse, não foram muitas, mas tive algumas. A primeira catarse foi uma discussão com meu filho, tá? No qual depois eu tomei consciência de que era uma catarse, que eu precisava alinhar aquilo, e fui conversar com meu filho e as coisas entraram no sítio e as coisas fluíram bem, tá? A segunda catarse que eu tive foi, aliás, a primeira catarse que eu tive foi uma dor de cabeça muito intensa, tá? 2 dias antes da minha onda chegar, que eu também explico bem como se passou essa catarse no outro vídeo, no primeiro vídeo. Foi uma enxaqueca que eu não sei explicar para vocês, que não era desse planeta. A segunda catarse foi a discussão com meu filho. Foi uma semana de muita irritabilidade. Na segunda semana eu tive uma semana muito calma, que até parecia que eu estava assim, aérea, fora do plano, tá? E como se eu tivesse desassentada do chão. Acho que tive muito poucas catarses, tive também uma outra enxaqueca, tá? Com mais ou menos com um mês e pouco de ressonância, tive uma outra enxaqueca muito grande, tá? Enormemente grande. Tive também, agora, essa torcicolo, tá? Essa gripe que eu tô com ela, e que já vai passar, porque eu sei que não é uma gripe, tá? E que qual meu marido também adquiriu no mesmo dia, no mesmo momento que eu. Por isso eu digo que isso não é normal, que é uma catarse, porque tem uma ligação muito forte ali, assim como houve aquela ligação do primeiro despertado perdoar para ser perdoado, tá? Então tá atingindo nele também. E isso faz parte de alguma limpeza que tem que ser feita entre nós os dois, tá? Que eu acho que seja algum tipo de ligação, ou de karma, ou de qualquer coisa entre nós os dois, a nossa energia que precisa ser limpa. Penso eu que tá indo, fluindo tranquilamente. Assim, catarses, tem ainda mais 15 dias, pode vir a acontecer mais algumas, que eu ainda não sei, tá? Ainda pode levar mais alguns tempos, espero que não. O vídeo que eu falei pra vocês do meu download, tá? De tudo daquele despertar, tá? Que eu tive, eu vou fazer um outro vídeo logo a seguir, por isso vai estar em outro vídeo, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande, eu já vou ter que cortar ele, vou tentar cortá-lo, tá? Porque ficou muito grande, eu acabei por esquecer de ir cortando os vídeos durante a gravação, para não ficar tão grande, senão eu vou ter que cortá-los no editor. E é isso, gente. As minhas catarses sinceramente, foram essas, tá? Não, nada assim muito intenso até o momento, tá bom? E normalmente esses foram os pedidos que eu fiz. E vou continuar postando aqui pra vocês, tá? Conforme a minha evolução. Sempre do pescocinho pra baixo, pro momento, tá? Até eu chegar ao nível que eu acho que já posso me expor um pouco, porque, como eu expliquei no outro vídeo, eu estou fazendo esse processo praticamente sozinha, tá? Minha família não sabe, amigos não sabem, meu marido não sabe, ninguém sabe. Eu, Deus, a ressonância e vocês, tá? Agora é isso mesmo. Já tenho notado algumas pessoas a dizer pra mim que eu estou diferente, que eu estou mudada, que pronto. Isso vai acontecer com vocês também, tá? É normal que as pessoas começam a ver na sua atitude, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, que há mudanças importantes, que essas mudanças não são apenas de fora, que são mudanças que estão realmente vindo de dentro para fora, que é aquela mudança genuína e verdadeira, tá, gente? É isso, meus amores. Olha, eu vou ficar por aqui, porque esse vídeo tá muito grande. Espero que vocês, por favor, tá? Compreenda a extensão, tá? Do tamanho do vídeo, mas é muito importante que, se você realmente tenha interesse, tá? Vocês compreendam, e se vocês
têm curiosidade sobre o que está se passando na transformação de uma pessoa, de um ressonante, que vocês tenham um pouco de paciência de ouvir a história para que vocês consigam compreender o processo, para que vocês também, se decidirem fazer, vocês também tenham um pouco de compreensão de que algumas situações parecidas ou idênticas a essas podem vir a acontecer com vocês e que você vai ter um pouquinho de noção de como lidar com isso, tá? Então, assim, eu acho muito importante, para mim foi importante ver, tá? Os vídeos dos ressonantes, os depoimentos, tudo isso, tá? Foi muito importante para mim. Não vejo só o meu, há muitos outros depoimentos aí, tá? Alguns são mais antigos, tá? Mas também vi-os todos, porque também sei que as catarses, independentemente dos anos, podem vir a ocorrer comigo e como lidar, e até mesmo como falar com a minha centelha divina, veio também através desses vídeos, por isso eu acho tão importante passar isso e que as pessoas tenham um pouco mais de paciência de compreender, tá? Não é interesse do vídeo ficar muito grande, para ter horas de visualização, não. É o interesse realmente de que vocês entendam até o final. Esse ficou grande, o outro ficou grande, o próximo pode ficar grande ou pode ficar menor, mas é a minha maneira de mostrar para vocês que as coisas acontecem sim, que a onda é real, que transforma sim, que muda sim, porque eu sou experiência viva disso, eu estou no processo e digo para vocês, é mais real do que vocês possam acreditar, tá? Ela transforma, ela muda, ela faz você realmente olhar para dentro de si e voltar para o todo, porque é aquilo que você é uma centelha, e você consegue olhar para dentro de si e se reencontrar como ser divino, maravilhoso e espiritual que você é, tá? Então é muito importante isso, gente. Olha, muito obrigado, tá? Mais uma vez, pela presença de vocês. Eu peço mais uma vez que vocês inscrevam, tá? Para ajudar o canal também, para expandir esse canal, para ajudar outras pessoas. Eu, por agora, no momento, não sei dizer para vocês se vou ficar só com o canal só mesmo para os depoimentos da ressonância, tá? É um canal que eu já tenho há alguns anos, nunca me empenhei muito neles, mas que eu tenho despertado muito em mim, tá? Estou analisando bem, tá? Eu vou falar com a minha centelha primeiro, a respeito de postar aqui também afirmações, tá? Baseada nas experiências, né? Dos livros, das leituras que tenho feito e que eu também tenho praticado, que tem dado resultado na minha vida. E eu vou tentar passar isso para vocês, ajudar vocês da melhor maneira possível, através desses conhecimentos que eu estou adquirindo e que eu estou vivenciando na minha vida, tá? Eu espero que também possa fazer a diferença na vida de vocês, assim como tem feito na minha. Muito obrigada para vocês mais uma vez, olha, com muito carinho, tá? Com muito amor. Eu desejo para vocês tudo de bom, tá? Toda bênção, toda clareza, toda luz na vida de vocês, tá? Que a centelha de vocês despertem e que vocês realmente consigam sair da Matrix e voltar a ser o ser divino iluminado que cada um de nós somos e que nos encontramos nesse momento um pouco perdido, tá? É isso aí, gente. Beijinho para vocês, obrigado, gratidão, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Quem sabe um dia não faremos uma live, né? Quem sabe um dia, conforme a evolução do canal, eu tenha mais a segurança, tá? De me mostrar para vocês quem eu sou, tá? Minha carinha, minha carinha, tipo, mostrar para vocês quem eu sou, tá? E não receber muitas críticas, por amor de Deus, tá, gente? Pronto, gente, é isso. Obrigada, tchau, beijinho para vocês, muita gratidão.